Oi, gente, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou dar continuidade àquelas perguntas e respostas do Vital e referente àquele texto, Os Portais da Ascensão. Eu trouxe mais 15 perguntas e respostas porque eu achei bastante interessante a pergunta que as pessoas fizeram. Agradeço a Deus e ao Vital por me permitir fazer a leitura desses textos aqui em nosso canal. Esses textos que nos auxiliam na ascensão de nossa experiência como espírito, como consciência também. Agradeço as pessoas que estão se inscrevendo no canal, obrigada, gente. Indiquem o canal, compartilhem os vídeos que vocês acharem interessantes com as pessoas. Agradeço também aos que já são inscritos, aos que ainda estão se inscrevendo, aos que vão se inscrever, aos que estão nos ajudando através da chave Pix rosianedias@ressoar@gmail.com. Um beijo no coração de cada um de vocês. Então vamos lá, gente. Vamos aproveitar que a rua tá meio silenciosa hoje, que é domingo. É o dia que eu gravo os vídeos, porque é o dia de menos movimento na rua que eu moro. Pergunta 1. Bom dia, excelente texto. Eu só queria entender mais este findar de acontecimentos, sendo apenas um terço que estão preparados. Eu tenho a impressão de que cada dia tem sido difícil de se viver. É muita pressão recaída. Há 25 dias atrás eu achava que não iria conseguir. A minha mente ficou com muita pressão, algo estranho. Foi muitas orações e muita força de vontade para sair desta. Hoje, sendo um pouco aliviada desta tensão nunca vivida antes. Você poderia falar um pouco a respeito, meu amigo Vital Froze? Muita gratidão. Resposta do Vital. Os textos falam sobre isso. Procure tirar as informações que te servem. Mesmo sendo todos energias diferentes, muitas coisas são comuns entre muitos. Veja onde tais situações se encaixam naquilo que é escrito aqui, neste e nos textos anteriores. Abraços de luz. Então, por isso da importância das pessoas assistirem a todos os vídeos, tanto dos textos quanto perguntas e respostas, porque elas também podem ser nossas dúvidas. Nelas também podem estar contido aquilo que a gente está sentindo de sintomas, né? E a gente não entende, não sabe o que é. Aí a gente, nesses textos do Vital e nessas perguntas e respostas, a gente encontra esse auxílio. Então, outro. Pergunta 2. Caro Vital, fiz um exame de imagem na cabeça, não lembro se tomografia ou ressonância, faz uns 4 anos. Lá dizia que minha glândula pineal estava cristalizada. Isso prejudica de alguma forma o chakra frontal? Que é esse aqui, gente. Resposta do Vital. Os adultos normalmente têm a glândula pineal cristalizada, mas dá para reverter agora. E mesmo assim, muitos conseguem evoluir mesmo com ela cristalizada. Abraços de luz. Pergunta 3. Esse desconforto, dores nas articulações, pernas, etc., que sentimos, faz parte desse processo todo? Gratidão. Namastê. Resposta do Vital. Escrevi muitos textos já sobre os sintomas da ascensão. Abraços de luz. É o que eu falei, né? Busquem. Existe a playlist no nosso canal e tem lives, tem textos, tem respostas, tudo organizadinho, que fica fácil das pessoas buscarem, encontrarem. Pergunta 4. Obrigado, Vital Froze. Gostaria de saber se existe uma data para o grande flash solar. Resposta do Vital. O grande flash solar está programado para ocorrer dentro de uma janela de tempo que vai de 1974 até 2025. Como ainda não ocorreu e estamos em 2022, ele pode ocorrer a qualquer momento. Mas ele virá, pois faz parte dos movimentos naturais do cosmos. Abraços de luz.
Pergunta 5. Gratidão, amado. Quando você fala que tudo não passa de ilusão, tenho uma dúvida. A ilusão é o que tudo que A ilusão é o que tudo que sabemos e aprendemos? Ou a nossa existência nesse planeta, nossas vidas, família, etc., é uma ilusão? Resposta do Vital. Em 2016, já escrevi textos sobre a necessidade de desconstrução de nós mesmos. Se aprendemos aquilo que nos impuseram ao longo dos milênios e agora vamos descobrir que tudo foi um engano, não temos outra alternativa que desconstruir tudo e reconstruir o novo. Mas não é tão difícil, basta querer e se sujeitar a fazê-lo. O momento é propício. Abraços de luz. É aquilo que a gente fala, né? Que todo mundo está falando. Quebrar paradigmas. E quebrar também as crenças limitantes. É tudo aquilo que nos foi ensinado e que não está ressoando mais com a nossa alma. E aí a gente tem que se reconstruir, como diz o Vital. Pergunta 6. Quero viver tudo isso encarnada, tomara. Acredito em todas as situações que se apresentam como uma grande comprovação que tudo está acontecendo. Quero tanto poder colaborar. Desde criança tenho esse chamado dentro de mim. Busco sempre, desde os 12 anos, de forma instintiva, me instruir, despertar os meus conhecimentos espirituais, metafísicos, mas às vezes me sinto tão limitada, sem condições de fazer mais, devido às tarefas diárias do lar e filhos. Saí do fluxo do mundo, larguei carreira, egos, por vontade própria e com convicção que era tudo uma grande ilusão. Enfrentei a sociedade, familiares pela atitude. Não sou melhor que ninguém, sigo meu coração e nunca me arrependi. Mas será que estou agindo no caminho certo, professor Vital? Como um ser humano, essa dúvida às vezes me volta. É como se eu soubesse que tenho que fazer algo, mas não sei o que é. Resposta do Vital. A bússola que norteia o caminho que cada um deve seguir está dentro de si. Siga o teu coração, pois ele é a bússola. Nada e ninguém pode te orientar mais do que ele. Abraço de luz. Ninguém pode interferir nas escolhas de ninguém, né? Porque isso gera responsabilidades. Pergunta 7. Boa tarde, Vital. Gratidão pelo esclarecimento. Cada texto seu me eleva e me sinto cada dia melhor. Gostaria de um esclarecimento teu. Tenho um irmão especial, hoje com nome de atraso intelectual. Eu acho que é o problema que ele tem, né? Atraso intelectual. Mas no passado já foi motivo de chacota, deboches. O chamavam de retardado. Isso sempre me doeu profundamente. Desde criança o defendi de todas as maneiras, protegendo e cuidando na medida do possível. Sempre foi uma alma boa, inclusive ajudando muito minha mãe financeiramente, quando conseguia algum bico para ganhar um dinheirinho. Tudo o que conseguia entregava nas mãos de minha mãe com muita alegria. Minha dúvida, por ele ter esta deficiência, ele vai conseguir expandir a consciência? Gratidão, abraços de luz. Resposta do Vital. Todos aqueles que vieram para esta atual encarnação com algumas limitações já colocaram em seu plano de alma tal condição, a fim de resgatar seus débitos e assim herdar a nova terra. Estão mais garantidos do que aqueles que vieram perfeitos. Abraços de luz. Resposta linda, né, gente? Como a gente sabe, quando a gente reencarna, a gente traz o nosso script de vida, né? Propósito da nossa alma, o que nós vamos fazer aqui na Terra. E também a nossa condição física, ela vem nesse script.
Por isso que a gente tem que ter sempre gratidão e nunca reclamar de nada. Porque nós escrevemos tudo isso, nós escolhemos reencarnar dessa forma, para ajudar a nossa evolução e a evolução do planeta. Pergunta 8. Grata pelos seus posts e por tudo o que generosamente partilha conosco. Tudo aquilo que relata dá sentido para mim. Sei que tenho ainda, implantes que foram retirados, mas ficou um tanto ou quanto intranquila, porque continuo com alguma dificuldade em trabalhar o meu chakra frontal e em me conectar profundamente com meu eu superior. Tento manter o foco, mas parece haver algo sempre a me desconectar ou a me desconcentrar. Para além de continuar a fazer o meu trabalho para transmutar a minha frequência energética, há algum conselho que me possa dar? Grata de coração. Resposta do Vital. Quando estamos com a intenção do bem, das mudanças e da evolução, e a colocamos em prática, o resto vem a reboque. Energia atrai energia. Abraços de luz. Lindo, amo essas respostas do Vital. Pergunta 9. Caro amigo Vital Froze, primeiramente, obrigado por mais um texto esclarecedor. Venho sentindo uma enorme diferença com os dramas diários da vida. Sinto em grande parte do tempo certa tristeza e uma sensação de ansiedade por algo que sinto que está próximo, embora não saiba exatamente o que seja. Sinto uma perplexidade monstruosa com os abusos autoritários que vêm ocorrendo no mundo, em razão das circunstâncias que se instalaram nos últimos 2 anos. Sinto o quanto estamos sendo manobrados enquanto sociedade, pois essa agenda trevosa e fico consternado quando vejo a grande maioria aceitando de bom grado esse autoritarismo. Constatar esse mundo de faz de contas traz uma inquietude que em vários momentos até me paralisa para as coisas rotineiras. Não creio ser uma pessoa ingrata com a estrutura e bênçãos que tenho em minha vida, mas parece que não são o suficiente, pois sinto que tenho algo além para fazer, desenvolver, embora ainda não saiba o que seja realmente. Acredita que esse estado de espírito esteja relacionado com essas mudanças vibracionais que o Senhor tem explanado por aqui? Gratidão. Resposta do Vital. Quando a consciência se expande, começamos a reconhecer as intenções dos escuros. Essa indignação é o primeiro fator que nos diz que estamos indo em frente. Aos poucos, mesmo não aceitando as imposições, começamos a compreender que isso é de fato parte dos planos deles, a fim de manter a humanidade sob controle. Mas é preciso também entender que eles não irão longe e o seu fim está próximo. Então entra a compaixão, pois terá um longo caminho pedregoso a percorrer, a fim de purificar a sua alma emporcalhada com a lama dos desmandos. Estamos no final da mudança e nada mais vai impedir o que está por vir. Abraços de luz. Pergunta 10. Desde criança acredito que quando alguém nos faz macumba ou feitiço, se a gente descobrir, ele perde o efeito, fica nulo. Pude comprovar isso durante a vida. Nesse caso do implante primário, deve funcionar mais ou menos assim. Quando descobrimos que existe essa dominação e que podemos ser livres, esse implante perde a função. Depois disso, é só libertar das antigas crenças, dos medos, de sentimentos empoderados. Ou se sentindo empoderados, co-criando o mundo ideal para vivermos e ainda se blindar das narrativas da mídia podre. Dá trabalho se libertar de uma prisão de milênios. A dedicação deve ser 24 horas por dia, 7 dias da semana, 12 meses por ano. Mas vale muito a pena. Essa é a minha visão. Vital Froze, estou certa?
Seria esse o caminho? Resposta do Vital: sim, é sempre uma boa alternativa. Abraços de luz. Pergunta 11. Vital, há alguns dias me sinto flutuando, me sinto fora do corpo. Está difícil conseguir viver normal. É como se eu estivesse dopada. Está difícil para trabalhar, para levar uma vida normal. Até quando isso? Resposta do Vital: em breve, tais sintomas serão mais suaves. Mas é preciso fazer os ajustes, pois as novas energias que chegam à Terra exigem que os corpos estejam prontos para absorvê-las. Abraços de luz. Pergunta 12. Caro Vital Froze, como sensitivo, eu consigo sentir grande parte do que está acontecendo no planeta e na humanidade. O grande flash solar será visto também pela nossa visão física ou será sentido apenas com as nossas percepções extrafísicas? Resposta do Vital: eu diria que será mais o sentir, mas provavelmente também poderá ser visto através de olhos físicos, pois é um evento que virá em forma de luz. Mas também pode ser que poucos percebam com seus olhos. Abraços de luz. Pergunta 12. Querido irmão Vital Froze, até o dia 2 de janeiro agora, eu me sentia tão mal. Cada dia era uma coisa, porém agora não sinto mais nada. Vivo uma felicidade como se eu não fosse, como se eu não fizesse mais parte desse mundo. Me sinto livre e sempre ouço uma voz que me fala: você está livre. Isso é normal, pois ainda estamos na 3D? Porque ainda não aconteceu o evento e eu assim feliz da vida. Gratidão. Namastê. Resposta do Vital: muitas vezes o nosso eu superior nos envia mensagens, mesmo que acreditemos ser um ser de luz. Na verdade é um ser de luz, pois o eu superior está baseado na fonte e lá tudo é luz. Acredito que seja ele te dizendo que já estás do outro lado da ponte que separa a 3D e a 5D. Abraços de luz. Pergunta 13. Bom dia, Vital. Estou muito irritada e impaciente desde o dia 1º. Você pode me dizer se isso é bom ou ruim? Já que estamos em meio a mais um portal, grata. Resposta do Vital: a raiva que está dentro precisa aflorar para que a reconheçamos e possamos liberá-la. São as sombras que pedem passagem, pois o tempo se esgota e elas precisam ir. Ilumine e veja o que acontece. Abraço de luz. É aquilo que a gente falou das sombras, que eu comentei aqui das sombras, que a gente precisa vivenciar esse momento, né? Vivencia, agradece e deixa aí. A gente não pode querer se esquivar, se livrar, mas vivenciar, conhecer, né? Conhecer o nosso lado sombra que todo mundo tem. Pergunta 14. Dor na testa, acima do olho direito, e quando pressionada com o dedo, melhora muito. Chega até passar. Pode ser a pineal? Grata, senhor Vital Froze. Resposta do Vital: sim. Pode ser o ajuste da pineal. Abraços de luz. A minha é a coceira, ou então o pulsar. Pergunta 15. Olá, Vital. Tenho dúvidas. Sigo você e mais alguns. Vocês falam dos ETs, que são muitos. Acho que é ETs. Do bem e do mal. E Deus? Não foi ele que fez esse planeta? Queria saber dele. Para mim é impossível evoluir num planeta que o mal sempre manipulou 350 mil anos. Aff, é muita coisa. Por isso a minha pergunta: e Deus? Resposta do Vital: Deus é uma fonte criadora. É a luz mais pura e intensa que pode existir. Tudo é criado nessa fonte. Tudo é criado por essa energia que chamamos de Deus. Nós e todos os demais seres que possam habitar qualquer planeta ou estrela desse cosmo infinito é parte dessa energia. Então, é a partícula divina, ou seja, o próprio Deus.
Quando entendemos isso, sabemos de fato quem somos. Somos o todo, somos o um. Esse é o aprendizado que nos cabe. Abraços de luz. Excelente resposta para a gente terminar o nosso vídeo, né? E Deus é tudo, está em tudo. Nós somos um pedacinho de Deus. Por isso que nós devemos ressoar sempre coisas boas, né? Como dizem foi Jesus, vós sois deuses, né? Nós somos co-criadores, nós podemos criar, co-criar aquilo que queremos, desde que saibamos como fazer, seguindo, né, as orientações que nos são dadas nos vídeos, nos textos, nos ensinamentos de Jesus. A boa nova, os ensinamentos de Jesus tão necessários nesses tempos. Eu acredito que se a gente tivesse seguindo mais à risca, a gente teria um mundo menos atribulado, né? Porque é uma briga de egos, é um julgamento, né? Mas a gente tem que fazer a reforma íntima, então cada um é responsável por sua reforma. Vamos buscar nos reformar intimamente, para que esse mundo... Porque se a gente não se reformar dentro de nós, o mundo fora não vai ser reformado. Somos nós que construímos as relações, né? E relações, quer sejam elas familiares, sociais, profissionais, com base nesses ensinamentos, gente, não tem confusão no mundo de jeito nenhum. Nós temos o nosso lado sombra, né? Ninguém é só luz, nós temos o lado sombra e o lado luz, então que a gente possa fazer resplandecer sempre o lado luz, mas que a gente possa entender, acolher o nosso lado sombra, tratá-la com carinho e deixar seguir. Então esse é o texto do Vital maravilhoso, assistam. Vão lá na playlist do Vital, na playlist das lives, do playlist Ressoando Amor. Tem muita coisa boa aí que nos auxilia a nossa ascensão, né, como consciência, e principalmente a nossa reforma íntima. Beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus. Namastê. Namastê.